Olá, caro amigo, cara amiga, bem-vindo a mais uma edição do programa Alfredo Marques em Questão. Hoje nós vamos tratar de temas de relevância para a nossa cidade, para o Brasil, para o mundo. E eu quero começar o nosso programa de hoje agradecendo a alguns amigos que enviaram mensagens pelo WhatsApp. Luiz Vicente, que reclamou, protestou contra a intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal, no COAF, na Receita Federal, que tem uma intenção muito franca de impedir as investigações da sua família e de seus filhos, envolvidos em práticas criminosas. Essa que é a verdade. O resto é sofisma. Quem votou nele deve estar preocupado com a conduta dele, Bolsonaro, de querer blindar-se e querer blindar sua família, que, pelo visto, tem um viés, um pezinho no crime. O tempo vai comprovar e nós vamos chegar até lá. Paulo Pereira, que pediu para a gente colocar um vídeo do Guimarães sendo agredido num voo com destino a Brasília. E o escracho tomou consequências diferenciadas do que normalmente acontece. Ao chegar em Brasília, o escrachador foi preso, chorou, pediu desculpas e tal, e ganhou de brinde a defesa do velho da Havan, que disse que ia pagar um advogado para ele. Eu acho que é melhor o velho da Havan contratar outros advogados. Ele não está ganhando nada. Os advogados dele, fraquinho que dói. Professor Genilson Alves, ficou agradecimento, Hélio Carmo, e Antônio Alves, lá da Pacatuba, ficou agradecimento pela gentil participação. Senhores, vamos tratar dos seguintes assuntos. Pacotão de Moro altera leis e códigos. Depois, ainda no mesmo bloco, vamos tratar de quem foi o mandante dos crimes de Marielle e Anderson, que já está há mais de ano, se sabe quem é o autor, mas não se sabe quem é o mandante. Mas também não é difícil de encontrá-lo, não. No segundo bloco, vamos tratar de um advogado que ingressou com uma representação na Justiça Federal, pleiteando o direito de manter-se no trabalho a despeito de pagar as anuidades da OAB e saiu-se vitorioso no primeiro momento. Agora o processo vai para os tribunais. E, por último, vamos tratar de Rodrigo Janot, assume que era alcoólatra e que da incompetência do CNJ para proferir cálculos com relação à prisão, à permanência da prisão de Lula. Para tratar desses e de outros assuntos, nós temos aqui a participação de Zé Maria Filomeno, colega advogado e economista, e também outro colega advogado, Cláudio Justa, que vão abrilhantar o nosso programa porque conhecem de cátedra essas matérias que nós estamos falando. Bem, primeira questão é de Sérgio Moro, comparece ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, e apresenta sua outra versão do projeto anticrime. O projeto não conta com a simpatia de significativa parte do Congresso Nacional, que se vê ameaçado com a vontade de colocar políticos corruptos na cadeia, e eles certamente seriam alcançados por isso. Notadamente na prisão em segundo grau. Muitos deles já têm condenação em primeiro grau, outros já têm condenação em primeiro e segundo grau e estão em vésperas de cumprirem as suas prisões e cumprimento de pena. E há uma discussão muito grande nisso no Congresso, querendo manter a regra que antes existia, que só condenação, só quando esgotado todas as fases de recurso. Começar ouvindo aqui Zé Maria Filomeno sobre essa questão. Vamos lá, Zé. Bem, bom dia, ouvintes. Olha, o Sérgio Moro, quando abdicou da carreira da magistratura para assumir o cargo de ministro da Justiça, ele o justificou como uma oportunidade de contribuir com o aperfeiçoamento, tanto da máquina pública, da infraestrutura pública de combate à criminalidade e, fundamentalmente, para propor e colaborar com o aperfeiçoamento da legislação penal,
no que tange principalmente o combate à corrupção, né? E que isso seja um instrumento de que essa linha toda, todo esse empenho que setores do Judiciário, do Ministério Público têm empreendido no combate à corrupção, principalmente por figuras, agentes públicos, né, tenha continuidade e se amplie, né? Então, esse pacote anticorrupção que ele apresentou ao Congresso, grande parte dele é baseada naquelas 10 medidas que o Ministério Público Federal enviou ao Congresso, né, que fossem normatizados para combate à corrupção. E foi também alimentado, esse pacote do Moro foi alimentado pelas propostas do presidente Jair Bolsonaro, que dizem respeito a flexibilizar o porte de arma, aumentar as possibilidades de posse e porte de arma, e também a questão do aumento das causas, né, de exclusão de ilicitude de policiais que cometem homicídios ou tentativa de homicídio ou de lesões corporais no exercício da profissão. Como você bem destacou, logo no início ocorreu um desgaste muito grande do Sérgio Moro com o Congresso, em especial com o presidente da Casa, né, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia sentiu-se pressionado, né, pelo Sérgio Moro para pautar a tramitação Botando na cadeia o sogro, como é que não se sente incomodado? Desse projeto, até chamou o Sérgio Moro de funcionário do presidente, né, de uma forma depreciativa, e o próprio presidente da República colocou em segundo plano, na articulação política, a tramitação desse projeto, já que a prioridade do governo, num primeiro momento, era a aprovação da reforma da Previdência. No segundo momento, como você até também destacou aí, em relação à reclamação aí de um ouvinte, o presidente da República começou a mudar, né? Desviou-se desse seu compromisso inicial de combate inarredável à corrupção e de apoio restrito ao Sérgio Moro, em função... Vamos falar aqui uma verdade, coisa que ele nunca fez, né? Que ele nunca fez. Utilizou-se, havia muita retórica, havia muito o interesse de se aproveitar, né, de se incorporar ao seu governo a popularidade do Sérgio Moro, né, credibilidade que ele adquiriu durante esses últimos anos, mas, como você bem destacou, o presidente passou a dedicar-se basicamente à proteção, à blindagem dos seus filhos, né, principalmente o Flávio Bolsonaro. Tanto que... Não, é dele mesmo. Dele mesmo, o dinheiro foi bater na conta da esposa dele. Exatamente. Ele está tratando de se blindar. Também. Mas o alvo principal tem sido o Flávio Bolsonaro e, mais recentemente, agora, algumas denúncias também contra o Eduardo Bolsonaro. Então, ele começou, a utilizar descaradamente o seu poder de presidente da República, destituindo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, também intervindo na Delegacia Regional da Polícia da Receita Federal no Rio de Janeiro, no COAF, né, que é exatamente o órgão que levantou as irregularidades nas transações financeiras das contas do Flávio Bolsonaro, e isso incomodou muito o Sérgio Moro, que sentiu-se agredido nas suas prerrogativas. Não sei se sentiu, não. Eu acho que nós vivemos aqui num cenário de hipocrisia. Sérgio Moro, e aí eu vou aqui provocar o meu amigo Cláudio Justa. Determinadas coisas têm posição na vida. E você paga o preço pela posição que você assume. Sérgio Moro optou por largar lá a condição dele de juiz para assumir o Ministério da Justiça. Pensava ele que ele ia aumentar o controle que ele tinha sobre a sociedade. Se enganou. Bateu com os burros na água. Hoje ele é só um estafeta.
E uma estafeta de qualidade duvidosa, porque está nas barbas dele a intervenção da Polícia Federal, e ele calado. Intervenção no COAF, ele calado. Né? Mudanças de diretoria no âmbito da pasta dele, ele com as orelhinhas murchas. Né? Não encontra o Queiroz. No crime da Marielle, remete à vizinhança do presidente da República. E ele calado. Tem que dar exemplo, é pelo maior. Se ele tem independência e se orgulha dela, ele tem que provar isso na prática. Como é que você vê isso, Cláudio? Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, colega Zé Maria. Veja, uma coisa que você destacou é muito importante. Política tem lado. Política tem lado. O juiz não. Teoricamente, um juiz não tem lado. Na verdade, a imparcialidade é condição para o exercício autêntico e legítimo da magistratura. Sim. O que se mostrou, muitas vezes, inclusive, nesses hackeamentos que foram divulgados, é que ele já assumia lado da acusação, lado da persecução penal, né, no exercício da função de magistratura. O lado do aproveitamento político dos atos jurídicos. Jurisdicionais, exatamente. Jurisdicionais. E aí, ele vai e ingressa na política, porque quando você sai da magistratura, e ele vai para que lado da política? Ele vai para o lado que estava o lado da extrema-direita, o Sim. lado que estava clamando por essa lógica, vamos alcançar a todos, vamos fazer um endurecimento penal, porque o Estado persecutório alcança apenas a classe D. Ou seja, só eles não têm, só eles são encarcerados. A classe A, a classe política, os ricos, não, a mão penal do Estado não alcança. Então, toda a lógica, a ideologia da Lava Jato nós vamos alcançar a todos. Essa é a ideologia. Também é uma premissa falsa. E aí também eu já vou fazer outra provocação. Esse o ponto que eu quero destacar. Primeiro, todo esse pacote do Moro, ele envolve um endurecimento penal que é contraditório, um tipo de endurecimento penal que é contraditório com a principiologia constitucional do Brasil. É contraditório. O Estado, ele tenta empoderar o Estado de um tipo de persecução penal que fere princípios garantistas da Constituição. Tem que tocar na Constituição. Segundo, passando essa questão mais efervescente de vamos pegar da Lava Jato, um Estado empoderado do ponto de vista penal, vai sobrar para o mais fraco, como sempre sobrou no Brasil. Então, eu tenho muitas reservas, sempre tive, a esse tipo de endurecimento, porque a justiça é seletiva e não será, e está sendo agora. O homem é o presidente da República, o filho dele envolvido com o gabinete dele completamente devassado por depósitos mal explicados. E cadê que a Polícia Federal chega lá? Não, mas olha só, não vamos atribuir tudo de, negativo ao Sérgio Moro. O ministro Gilmar Mendes, a quem muitos elogiam quando toma medidas que favorecem a determinados setores, né? Quando ele se coloca contra a Lava Jato, faz essas críticas todas. Garantista. Faz todas essas críticas à Lava Jato, que a Lava Jato são agentes, na realidade, políticos, né, que é o partido da polícia, ele até usa essa alcunha, né, que o Deltan Dallagnol chamou ele até de narcisista. Agora, ele é o mesmo Gilmar Mendes que trancou agora o processo contra o Flávio Bolsonaro. Mas esse processo aí que investiga essas o que é razoável na questão do Flávio Bolsonaro é razoável. Nós temos porque os órgãos da administração passaram a moto próprio, por iniciativa própria, a fiscalizar a vida dos outros, sem autorização judicial. Que é isso, cara? Não pode, não. Isso é uma esculhambação. É esse chamar ao Estado de Direito, às garantias. É porque
se tornou... O Supremo, inclusive... E observe, eu não estou esse... aqui, eu estou criticando o Flávio Bolsonaro, a família do Bolsonaro, mas o que é direito é direito. Esse inquérito anômalo, vamos chamar assim, que o Supremo inventou. Porque isso não é inquérito. Como é que você... É o órgão que investiga, é o órgão que recebe a denúncia, é o órgão que julga. Isso não existe. Isso não existe. Então o Supremo inventou... E não cabe recurso. Não, e não cabe, porque é ele mesmo. Então, assim, ele inventou um inquérito, mas por que ele criou essa anomalia do ponto de vista jurídico? Porque ele foi condescendente com os abusos da Lava Jato, com as quebras, com os vazamentos, tudo que é hoje vítima, e todo mundo reclama que ninguém quer ser devassado sem sem um devido processo legal. O Supremo foi condescendente. E quando ele se torna vítima, aí nós vamos voltar à legalidade. Deixa eu só voltar aqui para uma outra questão e aí lembrar aqui ao querido amigo Zé Maria Filomeno, seguinte, uma fala do Cláudio, dizendo que o empresariado também estava alcançado. O empresariado foi alcançado apenas financeiramente, politicamente e na sua liberdade individual, seu direito de vir e tudo mais, foram constrangidos minimamente. De 200 executivos da Odebrecht, raros foram os que foram à cadeia. Raros. E Odebrecht, OAS e as demais empreiteiras, que nesse cartel de selvageria, de toma de dinheiro, essas empresas é que são realmente criminosas. Fizeram isso no Brasil, fizeram no Paraguai, fizeram no Uruguai, fizeram na Venezuela, fizeram em Cuba, fizeram em Angola, fizeram em todo o buraco do mundo. Qual é a política? Corromper. Então, eles corrompem porque um deputado, um senador, custa merreca. Ele é do tamanho, é uma ninharia. Ele não vale nada. Então, para uma empresa dessa, que corrompe alguém dando 10 milhões, que para uns é muito, mas para a empreiteira é lixo, ela é que é a verdadeira indutora da corrupção, ela é que é a beneficiária da corrupção, porque enquanto ela dá uma propina de 10 milhões, ela bota 1 bilhão no bolso. Então, dizer que está fazendo a limpeza, a faxina, lavando a roupa suja, é mentira. O Alfredo, eu vou, desculpe, data vênia, né, como dizem os advogados, eu vou discordar de você. Porque essas empreiteiras e os empresários, eles foram muito punidos. Eles passaram por prisões provisórias, prisões provisórias excessivas. O Marcelo Odebrecht não, Léo Pinheiro. Marcelo Odebrecht foi solto depois de 2 anos e meio de regime fechado. Ele ficou lá preso em nome de 200 executivos e do pai dele. Ora. Não queria ninguém na cadeia? Olha, Engevix, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez... Sim, tudinho. As maiores empreiteiras do Brasil tiveram os seus principais executivos alçados. Quantos tem na cadeia? Ninguém. Foram presos, sim. Agora, foram beneficiados com delações premiadas essas que recuperaram bilhões. É uma fração pequena do que foi desviado, realmente é uma fração pequena, mas foram aí mais de 10 Vamos ver a proporção. O Lula vai chegar no tempo de cadeia do Marcelo Odebrecht, tá certo? Vai chegar no tempo de cadeia e a discussão é um triplex. Um prédio de bancário, construído por uma cooperativa de bancários. A exceção da Odebrecht, que é uma empresa poderosíssima, que tem atuações em mais de 100 países, né? Inclusive denúncias de crimes, de corrupção em outros países também. É uma empresa tão grande que ela não teve a afetação financeira tão significativa. Mas as demais empresas... A Caixa Econômica pediu hoje ontem a falência da Odebrecht. Exatamente, mas isso daí vai de encontro que eu estou dizendo. A OAS está em recuperação judicial, Mendes Júnior, Engevix, porque todo mundo vivia só sugando. Tanto que muitos críticos da Lava Jato, né, responsabilizam a Operação Lava Jato pela crise econômica. Conversa. Isso aí é um esquema de gatunagem, é um esquema de sanguessuga, de gatunagem de alto padrão, tudo de colarinho branco, tá? Todo mundo metido a santo,
E uma roubalheira sem tamanho. Isso é o que se viu no Brasil. O próprio Lula diz, olha, a crise econômica do Não, se deve o Lula foi que acabaram fez com as também. empresas. Agora vamos Lula aqui. fez Acabaram com também. as empresas que... Minha pergunta é a seguinte. A questão promíscua do empresariado com o poder político no Brasil foi inaugurado quando? Quando Cabral desembarcou. Mas nós vamos tratar Mas é isso que eu estou disso. dizendo. Em que momento você vai fazer esse desentranhamento e essa persecução penal? Não vão me dizer que não tinha um viés político de destituição de uma agenda. É conveniente apontar o dedo para o político e fazer vista grossa ao empresário, seja ele do meio de comunicação, seja ele da grande construção civil, seja ele do mercado financeiro. Só tem bandido no Brasil. Vamos ao intervalo, voltamos já. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus, de utilizar dinheiro. Eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindicus ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Conheça agora Best Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Pense em um desgosto grande, pensou? Você estaciona seu veículo, quando retorna, cadê a moto, cadê o carro? Ora, os malas levaram. Olha aí, macho. Chegou no Ceará um sistema que resolve esse problema. Proteção Fácil do Brasil a partir de R$ 29,90 mensais. Proteção contra roubos, furtos, colisão e outros sinistros. Assistência 24 horas com reboque. Rastreador, localizador e bloqueador grátis. Proteção Fácil do Brasil é aqui na Maraponga, em frente ao Detran. Telefone 987-340924. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Olá, amigos, estamos de volta e agora vamos dar sequência ao nosso programa, discutindo o tema do segundo bloco, que é o fato de um advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, óbvio que todos são inscritos na OAB, e deixou de pagar a anuidade, foi suspenso pela Ordem, ficou impedido de trabalhar, ingressou com a demanda e agora o Tribunal da Terceira Região, Tribunal Federal da Terceira Região, a desembargadora Mônica Nobre, decidiu em forma liminar ainda conceder o direito do retorno ao trabalho. Eu acho que está corretíssimo. Não sei como é que nós não vislumbramos isso, a advocacia não vislumbrou isso antes. Ora, se você não pode ser preso por dívida, quem dirá impedido de trabalhar, senhores?
que a ordem, na sua pretensão confiscatória, porque isso aí é um constrangimento sem tamanho, impedir que uma pessoa exerça a sua profissão, simplesmente pela avidez de recurso, por um suposto débito, aí você é constrangido a uma suspensão, advertência, suspensão e até exclusão da profissão por uma questão de valor, de cobrança de valor, de anuidade, e que, se só pesada, colocado numa balança, a contrapartida da nossa ordem é bem pequenininha. Doutor, aliás, quer falar? Vamos lá. Ah, sim, olha, eu vou fazer uma analogia para que o público, assim, comum entenda. Seria o mesmo que um morador que está devendo condomínio ser impedido de entrar no seu apartamento. Seria a mesma coisa, é um abuso, né? Está ferindo o seu direito de propriedade e, no caso da OAB, está ferindo o seu direito constitucional de trabalhar. A OAB ela é uma entidade de classe, tem uma contribuição compulsória, ou seja, obrigatória. Ela pode até restringir, como faz, que os advogados inadimplentes participem das eleições da OAB, participe talvez até da participação em comissões, mas deixar de participar de trabalhar, de exercer o seu labor, né? Isso daí está extrapolando das suas atribuições, está ferindo a garantias constitucionais, né? Acho um absurdo. Aliás, vou fazer também uma crítica. A OAB virou um caça-níquel. A OAB, a quantidade de advogados que tem ingressado na ordem em função do número excessivo de faculdade de direito e que lançam graduados todos os anos, OAB, aqui no estado do Ceará, parece que são 2.000 novos advogados todo ano. Então, isso encheu os cofres da OAB, né? Porque a contribuição é a mesma. Então, a OAB não tem falta de dinheiro na OAB, pode ter falta de gestão, até denúncias aí de má gestão financeira, né? Mas a OAB, dinheiro não está faltando, né? É uma entidade rica, né? Então, acho que, o que eu vejo nem do ponto de vista prático, de ordem é apenas justifica essa medida. Essas denúncias aí não alcançam nenhuma valoração, é simplesmente disputa interna de poder. A OAB vive se engalfiando em besteira. O que interessa, que é a advocacia, ela se preocupa muito pouco. Olha, eu me inscrevi na ordem em 2009, de lá para cá, dobraram o número de advogados, em 10 anos. Essa situação, obviamente, a contribuição, a anuidade, sem dúvida, uma obrigação do profissional, que está vinculado a uma entidade de classe. Agora, isso em nenhum momento pode servir para impedir que esse profissional exerça exatamente o ofício que lhe mantém vivo. Inclusive, qualquer um de nós aqui já executou honorários, né? E na execução nós temos preferência por quê? Porque é alimentar, é verba alimentar. Então, o que a OAB está dizendo é que você está privado de auferir sua verba alimentar, porque você está devendo a ordem. Então, aí é um abuso já de prerrogativas. Agora, devo destacar, a OAB é uma entidade importante para a advocacia. Bom, então você chamou aqui, o Zé Maria chamou a atenção a um fato, que em 10 anos dobrou a quantidade de advogados inscritos na ordem. Não seria o caso de ter um desconto de 50% na anuidade? Se ela dobrou a arrecadação, senhores, se ela está aumentando, ela está empobrecendo o advogado e tendo uma entidade suntuosa num nível desproporcional à realidade dos seus associados. Quando dobra, né, como o número de oferta no mercado... Aqui outra pergunta, quem aumentou seus honorários nos últimos 10 anos? Duplicou seus honorários? Se todo mundo não está fragilizado hoje? Exatamente. Quando você aumenta a oferta do serviço, e aí você lança 2.000 advogados por ano num mercado como Fortaleza, né, como o estado do Ceará, notadamente Fortaleza e cidades maiores, né, você reduz, né, a capacidade você aumenta a concorrência de forma
Então, você reduz a capacidade de oferir, daquele advogado oferir uma renda mais alta. Né? Não obstante, você tem ali uma tabela da OAB que ninguém usa, essa é a grande verdade, porque os valores são exorbitantes e irreais para o mercado. O fato é que esse raciocínio do Alfredo está correto. Por que a OAB não readequa, uma vez que nós temos aí um comprometimento de rentabilidade do profissional para que ele possa exercer com... É porque a OAB não é empresa, é uma entidade sem fins lucrativos. E em favor do advogado. Imagine se não fosse sem fim lucrativo, como é que não era? A gente tinha que entregar as calças, o paletó lá entrando na sede. Não tem esse cabimento, não. Olha, a OAB tem que rever a sua leitura e o seu compromisso, se é com a advocacia ou se é com os palácios. Quer se equiparar o palácio do Tribunal de Justiça, que ali tem gente que presta algum serviço, mas tem outros que não prestam serviço algum. Né? Então, e estão acostumados à mordomia, porque tem quem banque. Quem banca somos nós. Agora nós estamos querendo criar uma aristocracia da advocacia. E nesse reinado, os súditos idiotas são os que custeiam. Né? Que somos nós, os bobos da corte. Então, acertada a decisão da Justiça em permitir que o advogado continue a exercer a advocacia, independente dele estar podendo recolher naquele momento, que ele pode parcelar, e a OAB tem a prerrogativa de execução, com todas as garantias, né, que a execução fiscal, é a execução fiscal que faça. Agora, não prive. Que faça a cobrança, que faça o que for necessário ser feito. Agora, privar o profissional do exercício, e aí que não vai receber mesmo. Porque eu não estou podendo trabalhar, que eu vou pagar. Pois é uma insanidade total. Bom, nós vamos a um intervalozinho. Quando voltarmos, vamos nos reportar a uma questão seríssima. Rodrigo Janot assume no seu livro que era alcoólatra e também a questão da incompetência do CNJ de fazer cálculos de cumprimento de pena. Voltamos já já. Conheça agora Best Sellers Blend PRS VIT. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro. Eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libertad. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Pense em um desgosto grande. Pensou? Você estaciona seu veículo,
Quando retorna, cadê a moto? Cadê o carro? Ora, os malas levaram. Olha aí, macho. Chegou no Ceará um sistema que resolve esse problema. Proteção Fácil do Brasil a partir de R$ 29,90 mensais. Proteção contra roubos, furtos, colisão e outros sinistros. Assistência 24 horas com reboque. Rastreador, localizador e bloqueador grátis. Proteção Fácil do Brasil é aqui na Maraponga, em frente ao Detran. Telefone 987-340924. Bom, vamos ao último bloco e vamos começar por uma coisa inusitada. Nosso Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, era um alcoólatra. Ou é um alcoólatra. Confessava ele no seu best-seller, que já domina aí as redes sociais, ganhei uma versão eletrônica do meu querido amigo Zé Maria Filomeno, e lá ele confessa que, às vezes, para suportar a apurrinhação do dia, que deve ser atroz para um procurador-geral da República, deve ser problema de toda sorte, ele passou a recorrer a remédios, Johnny Walker, Chivas, Ballantines, e 9 horas da manhã já estava bêbado, segundo o Lula. Né? Ele disse que o Lula nunca comentou porque ficava constrangido com a história. Né? Mas coloca aí umas imagens aí enquanto a gente vai conversando. Segundo o Lula ou como o Lula? Não, o Lula não era alcoólatra, né? O Lula bebia. Né? Como eu bebo, não sei se você bebe, não sei se Cláudio bebe. Alcoólatra é outra coisa, é aquele que é dependente do álcool, né? Que até 9 horas da manhã tem que encher a cara para aguentar o dia, é alcoólatra. Né? Vamos ver aí umas fotozinhas aí. Aí. Em entrevista exclusiva ao Migalhas, o ex-presidente Lula segura nas mãos o livro de confissões do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Intitulada Nada Menos do que Tudo, a obra é repleta de episódios polêmicos vividos pelo ex-procurador no exercício do cargo. Leia o livro do Janot. O que é grave não é ele ter entrado lá para atirar no Janot e não teve coragem. Isso não é grave. O que é grave é a quantidade de mentiras que ele contou durante todo o seu exercício do mandato. Lula afirma que sempre soube da farmacinha de Janot, uma geladeira com bebidas alcoólicas que ficava dentro do gabinete. Eu sabia há muito tempo da tal da farmácia no gabinete dele. E nunca explorei. Nunca explorei, publicamente. Agora que ele escreveu, eu posso dizer. Mas me dizia o seguinte, ó, se você chegar depois das 9h30 para conversar com o Janot, dependendo do dia, ele já tomou remédio. No livro, Janot relata que resolveu incrementar uma antiga sala de repouso na PGR com uma geladeira abastecida com vinho, cerveja, uísque, cachaça, rum, vodka e gin. Era assim que eu tentava melhorar o ânimo, diz o ex-procurador. Na hora do aperto, quando a turma estava arrancando os cabelos, a farmacinha cumpria uma função terapêutica. Essa gente, sabe, não tem noção da responsabilidade do cargo que exercem. Quanto mais forte a instituição, mais responsável tem que ser os membros da instituição. Esse Delaiol não tem preparo psicológico. Ele não passaria no psicotécnico. Se tivesse um medidor de caráter, ele não entrava no Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição poderosa e pouca gente apoiou o Ministério Público quanto eu. Aí, você viu? O Procurador-Geral da República, uma das pessoas que trata de acusar a nação, é a pessoa, o expoente do Ministério Público Federal, aquele que tem assento no STF, que além de ser alcoólatra ainda é mentiroso, porque ele disse que no dia que ele quis matar o Gilmar, ele declarou um dia e hora, ele não estava em Brasília. É grave, ele não guarda nenhuma concatenação entre o marketing do livro, porque ele quis aí utilizar um marketing para vender o livro dele, né? Quis celebrar esses absurdos, né? Destacar absurdos, trouxe contra si problema de toda magnitude, inclusive a visita da Polícia Federal à casa dele, né? Para pegar remédio, para pegar arma, para pegar... Está impedido de chegar perto de ministro do STF, está impedido de chegar perto do STF. Um verdadeiro horror.
Diga aí, Cláudio. Claramente o comportamento agora revelado do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, é de alguém que tem transtornos psiquiátricos, né? E aí agravado, possivelmente, pelo uso abusivo de álcool. O problema aí que a gente vê é que tipo de... Porque assim, esse homem estava à frente do Ministério Público Federal. Esse homem estava coordenando, em última instância, as ações da Lava Jato. E esse homem estava absolutamente desajustado do ponto de vista psicológico. Então, isso, por si só, é gravíssimo e comprometedor das ações da Lava Jato e das acusações penais que ele fez, porque ele era o acusador maior daqueles que tinham foro privilegiado, que a Lava Jato não podia, mas podia o procurador-geral. Então, isso compromete profundamente. Eu acho que é o mais importante de tudo isso, para além de explorar a vida pessoal dele, se ele estava doente... Não, isso aí não interessa, se bebe, se gosta de birita, isso aí não interessa. 9 horas já estava de pileque. Bom, se ele não tivesse lá, ele podia passar 24 horas do dia bêbado, que nem me interessava. Ele até disse, quando foi encontrado recentemente no bar, disse, não, isso aqui é minha casa, meu lugar. Pronto, ok, perfeito. Mas como procurador-geral da República, e isso sim, e como coordenador último das ações do Ministério Público, isso sim é gravíssimo e comprometedor das ações dessa renomada e importantíssima instituição. Primeiramente, destaca aí, eu nunca vi um preso tão bem vestido, né? Como o Lula, né? A caráter parecia realmente muito elegante. Me lembrou as cenas daquele bicheiro Castor de Andrade, né, que quando era preso no Rio de Janeiro, estava sempre de paletó e gravata, bem mais abstraído. Ali era uma condição diferente. O Castor de Andrade se valia de uma polícia corrupta, venal, truculenta, idiota, e que era a longa mano do crime do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Lá, a Polícia Federal, em Brasília, em Curitiba, hoje tem ojeriza ao Lula. E o Lula deve fazer um esforço muito grande para parecer gente, né? Se pentear direito, se vestir direito, porque não vai ter quem o auxilie. E ele já tem os seus 70 e bote força. Bem, olha, o Rodrigo Janot, como disse o doutor Cláudio, demonstra uma personalidade... Não estou defendendo o Lula. Não, também não. Estou só fazendo aqui uma ressalva. Se trata de um ex-presidente, então, se postar de forma digna, eu acredito que é... Claro, óbvio. O próprio Temer também. Óbvio, o Temer também sempre saía da prisão, bem vestido. Bem, mas isso é um detalhe relevante. Agora, o Rodrigo Janot mostra-se que era desequilibrado. Eu acho que a questão dele ser alcoólatra e utilizasse ingestão de álcool durante o expediente, eu acho isso Começar sério. o dia bêbado. Eu acho isso grave. Gravíssimo. Agora, ele conseguiu desagradar a todos. Está desagradando o PT, o Lula, porque ele no livro... Eu acho que o Lula só tem a agradecê-lo. Porque, afinal de contas, ele atrai para si uma fragilidade que ninguém observava. Ele desagradou o Lula, porque ele no livro cita que tinha certeza que o Lula era culpado, que tinha conhecimento de todo o esquema de corrupção montado no governo, inocenta a ex-presidente Dilma, de que durante todos os inquéritos que ele presidiu, as investigações que ele esteve à frente, não encontrou nada, né, que maculasse a presidente Dilma, desagradou em demasia o ex-presidente Temer, né, aquele episódio daquela ação controlada em que o Joesley Batista vai ao Palácio do Jaburu falar com o Temer munido de gravadores, né, de microfones, para procurar, né, captar diálogos comprometedores do presidente Temer, e realmente isso ocorreu, e foi um escândalo nacional. Aquela fala que ficou conhecida do presidente Temer sobre o Eduardo Cunha, tem que manter isso daí. Aquilo ali foi um divisor de águas. É muito mais contundente, do ponto de vista documental, aquela gravação do Joesley com o Temer, do que as provas do sítio de Atibaia, e o senhor Temer continua rindo por tempo, porque fez uma transmissão, entregou o poder
de forma muito tranquila, inclusive fazendo ministros no governo Bolsonaro, mesmo com esse estereótipo de malandro, picareta, corrupto e tudo mais que a gente possa imaginar. Bem, então, aquele episódio foi o divisor de águas do governo Temer. Daquele episódio em diante, o desgaste sobre o presidente Temer, aquela situação também daquela mala que aquele deputado assessor... Rodrigues Rocha Loures. Isso, aquilo dali foi o divisor. Daquele momento em diante, ele perdeu... Como é que a Polícia Federal, e aí fica a pergunta, Polícia Federal, como é que não prende o Rodrigo Rocha Loures e deixa ele sumir? Não, foi preso. Não, como é que ele some com a mala? Como é que pode isso, cara? A Polícia Federal não o prendeu ali, ele devolveu depois o dinheiro. Faltando 35 mil ainda. Deve ter gasto lá no... Depois, eles se perdem um cara no Agora, meio da rua, numa perseguição da Polícia Federal. Essa situação do Rodrigo Janot... Quem é que acredita nisso? Ela chama a atenção o seguinte, o Rodrigo Janot foi eleito pelo colegiado dos procuradores da República. Sim, verdade. Foi o primeiro da lista. Foi duas vezes o primeiro da lista. Colocado pela Dilma 2 vezes. Por ter sido o primeiro da lista da associação lá, da entidade dos procuradores. Isso. Então, esse critério que muitos defendem, não, tem que ter transparência, tem que se adotar o critério do consenso dos procuradores, esse critério mostra que não é nem sempre eficaz. Nem sempre o primeiro da lista é o mais... O outro, quem conhece com mais intimidade são aqueles colegas dele, né? Do que qualquer outro. Isso que vai indicar uma pessoa essa questão ela está relacionada, né, do mais votado, ao fortalecimento e autonomia da própria instituição. Eu acho que é a independência. Mas muitas vezes o fortalecimento, quais são os critérios? É o critério do interesse da corporação, sim, dos interesses, né, dos benefícios, das prerrogativas da corporação, ou é o interesse de quem melhor vai exercer o cargo? Vou citar aqui apenas, interrompendo aqui os amigos, que senão não vai dar tempo para a gente comentar, assim, de uma brevidade muito grande. É a questão do CNJ, se está aí a apresentar cálculo sobre o tempo de prisão do Lula. Onde é que está, dentro das prerrogativas, perguntar assim grosseiramente, se o senhor... Dr. Cláudio conhece, dentro das prerrogativas do CNJ, a apresentação de cálculos, realizar cálculos de cumprimento de pena. Onde é que você já viu isso? Eu quero saber o seguinte, o CNJ se habilitou dentro do processo? Claro que não, está fazendo fuxico. Não, mas eu estou dizendo, ele está habilitado? Não. Ele é alguma instituição habilitada dentro do processo? Não sabia nem que tinha essa competência. De execução penal? Não tem, né? Pois é. Então, ele não tem o que oferecer, nem mesmo uma petição. Quanto mais cálculo. A função do CNJ é uma função administrativa. Regulação administrativa, de gastos, até de processos que estão morosos demais, né? Não, unidades judiciárias... Controle administrativo dos atos unidades judiciárias com muitas reclamações à corregedoria, ele toma algumas atitudes. Agora, interferir em casos concretos... não cabe ao Vamos, para encerrar aqui o nosso programa, tratar de um tema. O STF já decidiu, de forma já reiterada, que inclusive está soltando, já começou a soltar pessoas envolvidas com a Lava Jato, delatados que não tiveram oportunidade de conhecer a delação antes da apresentação de memoriais. E procedimentos nulos antecedentes à sentença. Isso aconteceu ontem com o Fachin, e soltando um ex-gerente da Petrobras, e pode acontecer com todos. Qual é a leitura? Rapidamente, eu já, inclusive ontem com o doutor Zé Maria, nós conversamos, né, a respeito. Minha posição é muito clara. Você tem ali a condição do réu, todos. Mas, num determinado momento do processo, esse réu passa a ser colaborador, porque ele assinou um termo de delação premiada, então ele passa a ser prova auxiliar do Ministério Público. Nessa condição, ele muda de status, ele não é réu comum. Nas alegações finais, né, esse é do rito, né, da procedurística do processo penal, quem fala por último é o acusado. Nesse caso... eu entendo que o Supremo teve um entendimento correto. Ou seja, se o delator falou nas suas razões, o último a falar é o réu que foi delatado. Então, nesse sentido,
a bem da questão do regular processo legal, né, processo penal especificamente, eu achei que sim. Agora, quanto à nulificação para trás, o efeito disso, isso tem que ser modulado. Ou seja, agora... Bom, acredita da necessidade de modulação? Olha, dentro da decisão, já que a decisão foi nesse sentido, eu acho que ela tem que ser modulada. Como bem disse o doutor Cláudio, e é essa a intenção do presidente Toffoli, de que a anulação da sentença, ela só poderia recair nas situações em que, primeiramente, o réu impugnou essa não inversão da ordem, da sequência das alegações finais, né? E de que tenha realmente causado prejuízo. Vou aqui porque fazer uma há casos que provocação. não há prejuízo. Porque as alegações finais, Vou aqui fazer não uma há provocação, fatos senhores. novos. Se nós estivéssemos tratando de rito processual, esse procedimento estaria sob exame no STJ. Não estaria no âmbito da Suprema Corte. E está lá na Suprema Corte por quê? Porque está tratando de direitos e garantias individuais. Está tratando de respeito à Constituição, está tratando de devido processo legal. Está da ampla defesa, do contraditório, todos diplomas e princípios consagrados em qualquer Constituição civilizada do mundo. Bom, se isso é verdade, se são princípios, os princípios são inarredáveis, os princípios são imprescritíveis, os princípios são indelegáveis. Tá? Não cabe modulação, senhor Toffoli. O nome disso é utilizar o STF para fazer chicana e movimentação política. Incorre no mesmo erro ao aliar-se com a Lava Jato, desconhecendo princípio, desconhecendo regra, desconhecendo método. Criar uma leitura, ou tentar fazer uma leitura de que os direitos constitucionais, que são inalienáveis e inegociáveis, possam ter temporalidade. Ocorre que esse ferimento ao direito constitucional da ampla defesa, isso também é uma interpretação, é interpretativo, de que o fato das alegações finais do réu delatado, né, tenha que ser posterior. Eu até entendo que tenha, mas eu acho que cabe um projeto de lei no sentido de alterar o processo daqui para penal. lá, a se aplicar a Constituição. Vamos lá, como estamos aqui, né? Isso é uma decisão judicial, isso não é lei, não está escrito. Outra coisa, isso está se julgado numa sede de um habeas corpus. Para ter efeito erga omnes, teria de ser no ADPF. Existe até essa questão. Mas vamos modular o efeito. Aí não é temporal, porque aí como... O STF reconhece a falha, né, de procedimento, regula o procedimento, vira jurisprudência. Agora, esse efeito... Lógica aplicável caso a caso. Ele não deve ser entendido apenas como temporal, porque temporal, ele é atemporal porque ele é princípio-lógico. Isso. Agora, ele tem que ser pensado a partir de casos concretos. Teve o prejuízo real para a defesa? Não teve o prejuízo. Esse tipo de nulidade absoluta, o juiz do STF, até nulidade absoluta, para ser reconhecida, tem que ser demonstrado o prejuízo real. Nós vamos encerrar o nosso programa chamando aí a charge de Silvio Einstein, que abrilhanta sempre o nosso programa. Está aí, juras de amor e ódio entre dois amantes. Eles se admiram, talvez se mereçam. Muito obrigado, Zé Maria Filomena, obrigado, Cláudio Justo, a você que está em casa. Fique agora com o programa Apaixonados por Futebol, com o Bosco Farias. Até mais.